Eu sou o coordenador do programa de mestrado profissional aqui da FGV Direito São Paulo. Queria dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença, registrar também aqui a presença de atuais alunos do programa, das duas linhas, tanto da linha de negócios como da linha de tributário, que farão um pequeno depoimento. Então, a sequência dessa nossa conversa será a seguinte: eu farei uma apresentação breve, uns 15, 20 minutos no máximo. Peço que vocês, por hora, anotem eventuais perguntas. Depois, na verdade, parte dessa apresentação será complementada pelo professor Osni, que é um colaborador do programa, que está aqui, por sinal. Aí, na sequência, nós abriremos um tempo para um rápido depoimento de cada um dos atuais alunos. Não são, por hora, ex-alunos, ainda são atuais alunos da quarta turma do programa, e eles se apresentarão e enfim, aí poderão destacar o que acharem mais importante. E aí, na sequência, eu abro para questões, e a ideia é de que a gente responda apenas algumas questões. Depois nós interrompemos essa parte de fala nesse formato de microfone e auditório, e aí começamos uma fase de interação mais informal entre vocês, eu e os alunos que estão aqui presentes, para que vocês possam aí formar pequenas rodas e aprofundar algum tipo de assunto, de dúvida, de curiosidade a respeito do programa, né? Nossa, eu vejo aqui presente colegas que já participaram de processos seletivos anteriores. O Sérgio é um dos que eu me lembro. Pode ser que tenha mais algum outro colega que já participou. Vejo para nós, viu, Sérgio, queria dizer, é motivo de muita honra alguém que já participou de um processo seletivo retornar ao programa. Temos isso bastante recorrente. Isso mostra que o nosso processo seletivo, que depois vai ser apresentado aqui em maiores detalhes, tem sido percebido pelo nosso público-alvo como um processo seletivo que a gente tenta fazer o mais justo e equilibrado possível. Um processo seletivo que tem as suas peculiaridades pela própria lógica do programa, o tipo de aluno que nós pretendemos recrutar. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Então, agradeço esse retorno. Também queria registrar a presença de ex-alunos aqui da escola. Eu vejo a Carla, e mostra que, enfim, a escola continua, mesmo os alunos de graduação continuam percebendo a escola como um locus de aprendizado, de compartilhamento de experiências importantes. O programa, o que nós estamos considerando aqui como diferenciais do programa, tá? Acho que o primeiro ponto a destacar é essa expressão, essa nomenclatura mestrado profissional tem sido utilizada em vários contextos, na verdade, tanto aqui no Brasil como no exterior, mas especialmente aqui no Brasil. Mas, tecnicamente, ela significa um programa de pós-graduação stricto sensu, né? Há algumas instituições utilizando a expressão mestrado profissional para programas que são tecnicamente, rigorosamente, programas de lato sensu. Existe uma grande diferença entre esses dois formatos. O programa aqui da escola, o mestrado profissional de Direito, é um programa stricto sensu, à semelhança, no que se refere
a esse caráter estrito sensu, a um mestrado acadêmico. Então, o título de mestre conferido pelo programa é semelhante a um título de mestre de um programa, de um mestrado acadêmico. Então, portanto, não é um LLM também, tem uma peculiaridade em relação ao LLM. Aliás, por sinal, nós temos um número de alunos que vêm fazer o mestrado profissional, alguns inclusive já titulados, que já fizeram o LLM no exterior, e nós temos alunos que, após concluírem o programa de mestrado, nosso programa de mestrado profissional, vão também optam por fazer LLM no exterior. Isso não é a regra, mas apenas é importante registrar a existência dessas situações para que fique bem claro que são propósitos, escopos, objetivos, características diferentes de um e de outro programa. Eu estou vendo aqui, queria registrar também a presença de um aluno da turma atual, vou usar doutor, vou usar só o colega e amigo Sérgio Aveleda, é aluno da 4ª turma. Vou pedir que você faça também um pequeno depoimento, conte o seu histórico, por que você resolveu vir para esse programa. Bom, o que nós procuramos, de fato, enfatizar no programa, damos muita importância, procuramos trabalhar isso de uma forma intensa, é o enfoque prático e uma preocupação com a geração de inovação jurídica. Eu acho que aqui tem um diferencial importante em relação às propostas, de um modo geral, dos programas de mestrado acadêmico, propriamente ditos, né? Então, o nosso enfoque predominante é prático, nós vamos explicar o que significa isso na prática, né? E também é um programa desenhado para ser compatível com o aluno que tem, aliás, é pressuposto do programa que tem experiência de admissão no programa, que tem experiência profissional, e o programa quer viabilizar a continuidade dessa, não quer ser um obstáculo, melhor dizendo, a continuidade desse exercício profissional, tá? Embora não seja um programa de noturno, ele é um programa diurno e vespertino, depois eu vou explicar, mas predominantemente diurno, eu vou explicar isso em maiores detalhes para vocês. Bom, e aqui é uma síntese dos objetivos. Nós... Como é que é isso aqui? Recrutamos profissionais do direito, né? Operadores do direito, e procuramos formar formuladores de soluções jurídicas inovadoras. Então, acho que essa passagem aqui é o grande objetivo, é como entra e como nós gostaríamos e temos conseguido, eu diria, que o aluno saia do programa. Para que essa passagem seja feita, nós trabalhamos esses vetores, esses aspectos: senso crítico, rigor intelectual, sólidos conhecimentos teóricos, e aqui é um pouco... pode parecer paradoxal, por que nós estamos falando de um enfoque prático, de um curso prático que também está apresentando aqui a teoria como um componente importante. Porque você não consegue qualificar a prática, melhorar a sua atuação prática, se você não resgatar o embasamento teórico dessa prática. Mas não é a teoria pela teoria. Os nossos trabalhos de conclusão, as pesquisas, etc., não são pesquisas voltadas a proposições teóricas, a discussões teóricas, mas tem que se servir da teoria para poder, de fato, qualificar a prática e propor uma solução de natureza prática que tenha realmente, que seja mais qualificada, mais sofisticada do que muitas vezes a prática em que quem exerce a profissão não tem, às vezes, a consciência
do embasamento teórico e por que você está adotando aquela solução. Acho que todos nós aqui temos, esse é um objetivo do programa, já um domínio razoável da prática do exercício profissional nas nossas respectivas áreas de atuação. Mas a dinâmica da vida profissional nos impede, de um modo geral, de fazer uma reflexão mais aprofundada sobre essa prática que, em boa medida, nós já dominamos. É como você ligar um piloto automático e esquecer como é que se lê uma carta náutica, porque o aparelho eletrônico de navegação guia ali e você sabe que vai chegar com segurança no resultado, mas se você quiser realmente mudar de patamar profissional, nós entendemos que o resgate desse embasamento teórico é importante. Visão estratégica é outra dimensão que nós valorizamos e trabalhamos. Trânsito internacional, então esse é um programa que tem o desafio de buscar uma internacionalização que tem as suas dificuldades, porque ao mesmo tempo que se busca um enfoque prático, e esse enfoque prático pressupõe um domínio do ordenamento jurídico, das questões jurídicas que são nacionais, que são locais. Em alguma medida elas podem também propiciar uma abordagem internacional, mas há também esta busca da internacionalização. Como é que nós fazemos isso? Tendo aqui na escola aulas ministradas por professores estrangeiros, convidados de universidades parceiras, e programas de intercâmbio de alunos para cursar parte dos créditos, na verdade, até 4 créditos, equivalente a 2 disciplinas eletivas, em universidades conveniadas no exterior. Capacidade analítica é algo que, especialmente o percurso de pesquisa, o trabalho de conclusão, força muito isso aqui. Então, esse desenvolvimento da capacidade analítica, que é algo que os acadêmicos têm muito a nos ensinar, porque a capacidade analítica do acadêmico é realmente algo bastante desenvolvido, bastante valorizado, mas aqui a nossa preocupação é de utilizar isso, mas voltado para a solução de problemas práticos, né? E esse tipo de pesquisa que nós estamos chamando de pesquisa aplicada. Bom, aqui é a grade das disciplinas. Eu não vou falar especificamente de cada uma delas, mas nós temos disciplinas que são comuns às 3 linhas do programa. Teoria do direito, mais uma vez, faz parte, nós achamos que isso é importante, mas é uma teoria do direito que procura mostrar qual é a sua relevância aplicada, né? Tentar conectar isso com situações concretas. E uma disciplina que é bastante importante para o programa, que se chama Pesquisa Jurídica Profissional, também é customizada para cada uma das linhas, e é a disciplina que tradicionalmente outros programas chamam de metodologia de pesquisa. E aqui nós realmente sentimos a necessidade de desenvolver, dentro aqui, com base na nossa experiência, com base nas peculiaridades do programa, esse conjunto de proposições, de ideias e de ferramentas e de técnicas para que o aluno possa dar conta do trabalho de conclusão. Estou usando propositalmente essa expressão trabalho de conclusão e não dissertação, porque há um diferencial entre a dissertação acadêmica e o trabalho de conclusão do mestrado profissional. Equivale a uma dissertação para efeitos regulatórios, mas os tipos de trabalhos que o programa considera adequados, os formatos adequados, são diferentes de uma dissertação tradicional. Eu vou explicar isso um pouco melhor mais adiante. Disciplinas obrigatórias e específicas, como são 3 linhas: arranjos negociais, linha de negócios, dinâmica da tributação, linha de tributário, contratações públicas, linha de direito público. E aqui tem uma certa simetria: economia do setor público para a linha de público, direito e economia para a linha de tributário
e linha de negócios, finanças e contabilidade, orçamento e finanças públicas, depois direito societário, processo tributário e jurisprudência, modelos regulatórios, e aqui uma preocupação com uma disciplina que trata de profissões jurídicas e questões de ética, responsabilidade profissional e um equivalente na linha de público. E aqui está um rol mais extenso de disciplinas eletivas. Grande parte dessas disciplinas já são ministradas hoje no programa. Disciplinas da terceira linha de público são disciplinas que começarão a ser ministradas quando a turma de público chegar nessa etapa do programa. A estrutura curricular, o programa foi desenhado para ter uma duração de 24 meses, né? Total de 12 disciplinas bimestrais de 30 horas aula. Então, as disciplinas aqui são bimestrais, elas não são semestrais, são 8 encontros, cerca de 3 horas e meia, ao longo de 8 semanas. Nas linhas das quais aqui 8 são obrigatórias e 4 são eletivas. Nas linhas de negócios e tributários, isso vem acontecendo desde a primeira turma, as aulas são ministradas no período da manhã, segunda e terça-feira, das 7h30 às 11 horas. E a experiência tem mostrado que esse horário da manhã tem sido conveniente sobre vários aspectos, especialmente aspectos de logística, aqui na cidade de São Paulo. E a partir do ano que vem, nós vamos começar a oferecer disciplinas também no período da tarde, de segunda e terça-feira, disciplinas eletivas no período da tarde. Quer dizer, a presença à tarde não é obrigatória, ela é facultativa para quem quiser eventualmente acelerar o cumprimento de créditos. E para a linha de público, nós vamos fazer uma experiência nova, que é oferecer as disciplinas obrigatórias da linha de público, que ocorrem ao longo do primeiro e do segundo semestre, são um total de 8 disciplinas obrigatórias, sexta e sábado. Tá? Então, essa é uma diferença importante. Quem, eventualmente, fizer a opção pela linha de público, terá que se organizar de uma maneira diferente dos alunos que fizerem a opção para as linhas de negócios e de tributário. Sexta-feira, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Porém, serão encontros quinzenais, não serão encontros semanais. Então, com esse regime, ao longo de 2 semestres, com encontros quinzenais às sextas e sábados, de manhã e à tarde, o aluno completa o crédito das disciplinas obrigatórias da linha de público. O pessoal da linha de negócios e tributário fará as disciplinas obrigatórias na parte da manhã, como é hoje o programa, segunda e terça-feira, das 7h30 às 11 horas. Ao longo de 2 semestres e com encontros periodicidade semanal, não semestral e semanal. O calendário do programa segue o calendário escolar de um modo geral. Então, as aulas costumam ter início no mês de março, eventualmente no final de fevereiro, dependendo dos feriados, mas eu acho que o calendário para 2017, de fato, começa em março, interrupção em julho e retomada em agosto, início de agosto, e término lá por final de novembro, início de dezembro, também dependendo dos feriados. Isso vale também para a linha de público cujas aulas ocorrerão na quinta e na sexta-feira, segue o mesmo tempo total de calendário anual, embora com essa periodicidade quinzenal. Por que isto? Porque nós percebemos que tem crescido o número de alunos oriundos de outros estados. Atualmente, cerca de 25% dos alunos são oriundos de outros estados. Esse pessoal tem uma logística mais complicada,
Desde o início, o programa foi pensado segunda e terça-feira para favorecer justamente esse deslocamento do pessoal de fora do estado, que vem normalmente domingo à noite e retorna na terça-feira, mas com este modelo, o professor Flávio está chegando aqui, com este modelo nós iremos reduzir para a linha de público, o aluno da linha de público que for fora do estado, os custos logísticos vão ser reduzidos rigorosamente pela metade. Para o aluno das outras linhas de fora do estado, ele no primeiro ano terá que vir nas segundas e terças-feiras, mas no terceiro semestre, que já será o segundo ano, ele consegue cumprir as disciplinas eletivas num único bimestre, se ele, por questões logísticas, achar que vale a pena, vindo para São Paulo, usar a segunda e a terça-feira integralmente para cumprir esses créditos, porque haverá ofertas de disciplinas eletivas no período da tarde. Bom, a regra é que esses créditos sejam completados em 18 meses. Pode acontecer que nesse novo modelo esses créditos se complementem em 16 meses, eventualmente. Um bimestre, antecipe um bimestre, o período necessário para completar os créditos. E aí, a partir do 18º mês, o aluno já pode fazer o depósito do trabalho de conclusão. Então, nesse período, ele já estará sob a orientação de um professor do programa para poder dar conta desse trabalho de conclusão. E acho que esse é o diferencial, importante enfatizar isso, esse é o diferencial entre um programa pós-lato e um programa de pós-graduação lato sensu e de um programa de pós-graduação estrito sensu, é o compromisso com a realização de uma pesquisa, né? E essa pesquisa, ela tem essas características, ela tem que ter uma preocupação em gerar um produto que tenha aplicabilidade prática no meio profissional, sob a forma de proposições de conduta. Eu acho que tem um slide específico sobre isso, eu vou detalhar um pouco mais. Nosso público-alvo, deixa eu retornar aqui, nosso público-alvo, e aí é interessante que vocês que estão aqui presentes, ou quem esteja pensando se vale a pena ou não se submeter ao processo seletivo, tenha clareza de qual é exatamente o público que nós estamos querendo recrutar. Então, nosso público-alvo são profissionais que já dominam a técnica na sua área de atuação e desejam agora ampliar a bagagem teórica e aprimorar habilidades práticas. Então, a experiência profissional, ela é realmente um requisito indispensável para o programa. Mas nós sabemos que experiência profissional tem vários tipos de experiência profissional. Tem o advogado mais generalista, as especializações costumam estar, especialmente na linha de negócios, costumam estar no eixo Rio-São Paulo. Os especialistas em direito tributário estão mais disseminados pelo país. Especialistas em direito público, então aí eu acho que a disseminação é ainda maior, mas há necessidade de ter uma experiência, seja uma experiência focada numa especialidade, seja uma experiência de caráter mais geral, porque isso é, de fato, o ponto de partida para a identificação de um problema, de uma prática que vai se transformar no objeto de pesquisa do aluno ao longo do programa. E nós queremos também formar turmas diversificadas e permitir, esse é um dos objetivos do programa, permitir uma troca de experiências entre os alunos. E aqui é uma grande diferença de um programa de mestrado acadêmico, especialmente o mestrado acadêmico aqui da escola. A escola também tem um mestrado acadêmico que busca um público-alvo, recrutar um público-alvo completamente diferente. São alunos, podem ser alunos recém-formados, a experiência profissional não é realmente relevante, e o aprendizado vai se dar através dos métodos tradicionais de pesquisa bibliográfica, pesquisa empírica também se faz bastante aqui na escola, mas não há uma preocupação em gerar um produto que tenha aplicabilidade prática no meio profissional. Muito difícil você fazer
conseguir chegar nesse resultado partindo de um aluno que não tem uma experiência profissional considerada minimamente relevante. Qual é a experiência profissional que é mínima e indispensável para poder ser admitido no programa? 3 anos de exercício profissional após a graduação. Embora, isso é o mínimo minimorum, embora mais da metade dos nossos alunos tenham 8 anos ou mais de experiência profissional. Tá? E temos alunos também, tem o Estevão aqui depois vai se apresentar, o Fernando, o Sérgio, Mariana também, tem experiências até de muito mais tempo do que isso, e aí vocês podem contar um pouquinho no que essa experiência, se ela realmente é importante para a dinâmica das nossas aulas, das nossas discussões. Bom, aqui é um descritivo das 3 linhas, eu não vou passar por tudo isso, mas especialmente a novidade do programa esse ano é essa 3ª linha de público, na verdade, para o processo seletivo desse ano, que recrutará a 5ª turma, cujas atividades, cujas aulas terão início o ano que vem, a partir de março do ano que vem. Então, é um direito público, quem estiver interessado nessa 3ª linha, o que nós percebemos é que muitos alunos, sim, um número importante de alunos que militam nessa área do direito público, tanto alunos que estão no setor público, na advocacia pública especialmente, ou advocacia de empresas estatais, mas que lidam com direito público, e também alunos do setor privado, que trabalham em escritórios de advocacia, empresas, concessionárias, que têm interação com o setor público, hoje já estão no nosso programa, né? Esse público já está, e a partir daí é que nós percebemos que faria sentido ter uma linha específica de direito público, mas é um direito público que está preocupado, o recorte dessa linha de direito público, ele tem como eixo as interações entre o setor público e privado. Então, é um direito público que está na fronteira do setor privado, que envolve interações entre setor público e setor privado. O que isso significa na prática? Então, nós estamos falando aqui de contratações públicas, então, interação entre setor público e setor privado por meio de contratos, modelos societários, então, hoje tem muitos arranjos societários entre setor público e setor privado, parcerias com o terceiro setor, toda a parte de regulação econômica e setorial, então, é também aqui uma interação na condição de regulador e regulado entre setor público e setor privado, políticas públicas com impacto na atividade empresarial, então não são políticas públicas de um modo geral, são políticas públicas que tenham impacto na atividade empresarial, instrumentos de controle, governança pública, resolução de disputas e criminalização de condutas econômicas. Resolução de disputas e criminalização de condutas econômicas aparecem nas 3 linhas, né? Nas outras 2 linhas também. São 3 linhas que se articulam entre si, não são 3 programas de mestrado profissional, é um programa de mestrado profissional com 3 linhas específicas, mas que estão articuladas entre si. Tem as disciplinas obrigatórias de cada uma dessas linhas e o espaço de interação mais intenso entre as linhas ocorre por meio das disciplinas eletivas. A ideia é que os alunos, por exemplo, de tributário, venham para o programa não com a ideia de fazer um mergulho ainda maior em tributário, venham com a ideia de serem tributaristas que acabem tendo uma visão mais ampla, conectada com a linha de negócios, conectada com essas relações entre setor público e setor privado. A linha de tributário, nós incentivamos muito a vinda de profissionais do setor público. As nossas turmas têm sempre a presença de ilustres representantes do setor público, o que é muito interessante, porque realmente a escola, a academia, acaba sendo um locus que favorece esse tipo de diálogo, onde as paixões podem ser deixadas de lado. Ali ninguém está fazendo a defesa de nenhum cliente, de nenhum interesse.
Então, as discussões acabam sendo muito qualificadas, muito interessantes. Aqui estão os modelos de pesquisa. Acho que isso aqui resume bem o que nós consideramos que é o modelo de pesquisa no mestrado profissional. Foco no conhecimento acumulado na prática profissional. Então, acho que os alunos que estão aqui presentes estão exatamente nessa fase, ou quase praticamente superando essa fase. Assim, bom, qual é o meu tema de pesquisa que eu vou adotar para o meu trabalho de conclusão? E o desafio aqui, olha, pense num problema, pense numa prática que acontece no seu meio profissional. Nós estimulamos muito que o que seja objeto de pesquisa dos alunos do programa seja algo conectado com a sua própria prática profissional. Ah, mas precisa ser necessariamente assim? Não, não precisa ser, mas é altamente recomendável que seja. Às vezes o aluno está a prática profissional do aluno é muito generalista, e aí fica difícil de ele, de fato, identificar na sua prática profissional um problema que tenha uma relevância, que mereça se transformar num objeto de estudo e de pesquisa para efeito do trabalho de conclusão. Aí vai buscar, eventualmente, um outro ponto de partida para este percurso de pesquisa, obviamente com esforço adicional, porque uma coisa é você pesquisar sobre algo que você sabe fazer, mas, enfim, eventualmente deixou um pouco de lado, negligenciado o referencial normativo, o referencial teórico daquela prática, e outra coisa é realmente pesquisar sobre algo que você não está familiarizado. Então, aquela pesquisa vai se tornar mais difícil, você vai ter que ter certeza se o que você vai querer pesquisar é algo relevante. Pode ser que seja relevante para você, mas pode ser que seja um conhecimento de domínio público. Então, você vai fazer um percurso de estudo e não de pesquisa. E aqui não, aqui nós precisamos fazer algo que vá além simplesmente do estudo. Estudo é para programa de lato sensu. Melhores práticas é para programa de lato sensu. Aqui, o programa estrito sensu pressupõe uma pesquisa sobre algo que seja relevante, que não seja de domínio público e que tenha como resultado final um produto com aplicação prática, com utilidade prática no meio profissional. Os melhores problemas, a experiência tem nos mostrado que os melhores problemas para serem pontos de partida dos trabalhos aqui são problemas práticos. É o como, não é o que. Você pergunta... eu quero saber o que é tributo. Falei, isso aqui mais para o acadêmico. Eu quero saber como eu, eventualmente, organizo a gestão tributária de uma determinada atividade, mitigando riscos, buscando eficiência, como eu estruturo uma política pública de parcelamento incentivado, que realmente faça sentido. Então, é o como. Claro que para responder o como de uma maneira embasada, o como não pode ser respondido do tipo, eu acho que, a minha intuição diz que, a minha experiência sugere que. Não, eu preciso algo mais do que isso, né? Não é uma resposta como essa, não pode ser dada para que ela tenha um mínimo de rigor acadêmico, ela pressupõe um trabalho de pesquisa. Não pode ser fruto, como eu costumo dizer, de uma revelação divina, de uma superstição, de uma... isso não são fontes de pesquisa. Agora, é interessante, o que a gente percebe num profissional mais qualificado, se nós formos pensar em nós mesmos, nós vamos entender, muitas vezes, o bom senso, né? Senso comum, e todos nós temos senso comum, senão não seríamos profissionais, já indica uma resposta. Então, você diz, não, parece que a solução desse problema é por aqui, é isso que eu recomendaria. Mas isso não basta. E muitas vezes essa ideia está certa. Às vezes não. Às vezes o senso comum diz um negócio e você, de fato, depois descobre, através de um trabalho de pesquisa, que o senso comum está errado. O negócio é contrafático, é contraintuitivo, não é intuitivo, mas muitas vezes está certo. O desafio é, mas por que está certo? E às vezes, a hora que você vai buscar resgatar o porquê, você descobre que, peraí, dá para fazer um pouco melhor do que eu imaginei que dava a fazer. Meu senso comum está na direção certa, mas eu ainda consigo ajustar aqui a mira para ir
buscar um resultado ainda melhor do que aquele que eu estou acostumado a fazer. Bom, aqui tem outros aspectos, mas eu acho que isso aqui é interessante, uma recomendação de estilo direto, tendo como destinatários que atuam na prática e precisam orientar-se rapidamente. Quantos de nós aqui, de vocês, já leram textos que você, doutrinários, publicados, livros, etc., você começa a ler e fala, qual é o ponto, né? Aonde que está realmente o ponto que interessa, o que esse autor está querendo dizer, aonde ele quer chegar, qual é exatamente o argumento, e aí você tem lá um livro de 100 páginas, de 150 páginas, de 200 páginas, aí você vai descobrir que, na verdade, a parte que interessa são 20 páginas, é aquilo que está normalmente no final do livro, o resto tudo é uma exposição, o resgate de uma exposição teórica que todo mundo já sabe, que todo mundo já domina, mas que tem que, de alguma maneira, dar volume àquele trabalho para que ele seja considerado uma dissertação. Aqui nós estamos estimulando trabalhos mais curtos e que não exatamente ainda no formato de artigo, mas que depois possam gerar uma publicação sobre a forma de artigo. Aquele artigo que todo mundo quer ler e depois que é lido, a pessoa que leu fica com aquela sensação de que realmente aquele artigo teve algo a dizer, teve algo interessante a dizer, recomendo a leitura daquele trabalho para outros, e disse algo que outros não disseram. Tá? Muito bem. Aqui eu já falei da internacionalização, e eu agora passo a palavra para o Osni falar sobre o processo seletivo. Vou ser bastante rápido aqui para a gente passar o que é mais interessante, que é a conversa com os outros membros do corpo discente, para que vocês possam trocar um pouco de experiências. Eu vou falar fundamentalmente da seleção do corpo discente, do processo seletivo, e depois vou falar alguns detalhes que, porventura, vocês já devem conhecer, mas vale enfatizar aqui. Bom, em primeiro lugar, como é que funciona o nosso processo seletivo? Ele é um processo seletivo diferente do processo seletivo tradicional dos programas de pós-graduação estrito sensu, né? Geralmente, o que a gente faz para entrar no programa de pós-estrito sensu, no programa de mestrado? A gente monta um projeto de pesquisa, corteja um professor, uma professora que vai ser nosso orientador, nossa orientadora, e faz uma prova específica da área na qual a gente quer ingressar naquele processo seletivo. O nosso processo seletivo é bastante diferente. Como é que ele funciona? Em primeiro lugar, a gente tem uma fase, digamos assim, digital, não é? Vocês, acredito que alguns de vocês já tenham até cumprido essa fase. Então, vocês preenchem um cadastro bastante elementar, no qual vocês vão adicionar um currículo de vocês, refletindo em boa medida um currículo Lattes. Se vocês ainda não sabem o que é o currículo Lattes, eu acho que logo no começo aqui do curso vocês já vão descobrir o que é isso, vão ser estimulados a montar um currículo Lattes. Vocês têm que apresentar também uma carta de motivação. Essa carta de motivação deve dizer não só que vocês estão muito animados para entrar no curso, mas, afinal, por que faz sentido que vocês, no atual momento profissional de vocês, entrem nesse curso? Não é? Vocês também podem apresentar cartas de recomendação. Cartas de recomendação emitidas por profissionais que trabalham com vocês, profissionais mais experientes, professores com os quais vocês tiveram contato na graduação, em um curso de pós-graduação lato sensu, eventualmente aqui mesmo na GV. Superada essa fase de análise da documentação, vocês vão ter que realizar uma prova de inglês. Aqueles que não entregarem um certificado que conte, no máximo, 2 anos, dentro de um hall de certificados admitidos, e vocês vão encontrar todas as informações no edital do nosso programa, deve realizar essa prova de inglês. A prova de inglês não serve para saber se vocês são bons comunicadores em inglês, mas sim se vocês conseguem absorver adequadamente um texto em inglês e reagir a ele. Por que essa prova está aqui? Porque acredito que mais da metade das leituras que vocês vão fazer no programa são em língua inglesa. Então é muito importante que vocês já entrem no programa com um domínio bastante alto da língua. Além da prova de inglês, há uma outra prova, essa é super importante, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela com vocês, que é o que a gente chama aqui de uma proposta de pesquisa jurídica profissional. O que é isso?
como eu disse para vocês, o nosso mestrado profissional conta com um processo seletivo muito particular e vocês não têm que fazer uma prova específica da área. Vocês também não têm que fazer um projeto de pesquisa e entregar esse projeto de pesquisa que vai vinculá-los a partir daí. A despeito disso, vocês têm que apresentar essa proposta de pesquisa profissional. Mas, afinal, o que é isso? Se vocês já acessaram o site do mestrado profissional e o site do processo seletivo, vocês devem ter visto que lá no site do processo seletivo tem um texto cuja leitura é recomendada para a elaboração dessa prova. É um texto elaborado pelo professor Mário e que dá conta do modelo de pesquisa do mestrado profissional. A ideia dessa prova não é que vocês montem um projeto de pesquisa que vá vinculá-los até o final do curso. A ideia é simplesmente que vocês comecem a dialogar na nossa língua. Ou seja, que vocês já entendam qual é a proposta de pesquisa do mestrado profissional, por que essa proposta de pesquisa é diferente das propostas de pesquisa tradicionalmente veiculadas em mestrados acadêmicos e que vocês já façam um esforço de formulação de uma proposta de pesquisa a partir desse modelo do mestrado profissional. Então, isso. Exato. A ideia não é que vocês escrevam muito, tampouco que vocês definam de partida, antes mesmo do ingresso no curso, qual é o tema de vocês. Imagino que todos os 4 colegas que estão aqui, que já estão no curso, mudaram seus temas em relação à prova, né? Eu não sei, algum de vocês continuou exatamente no mesmo tema. Isso muda. Isso muda especialmente por conta do curso da disciplina de pesquisa jurídica profissional, a respeito da qual o professor Mário já falou com vocês, não é? A gente tem uma proposta de pesquisa que não tem nenhuma reinvenção de roda, mas valoriza uma espécie de pesquisa que não é valorizada no Brasil, ou pelo menos não é refletida. Enfim, portanto, vocês vão ler esse texto que está no site do processo seletivo e vão pensar em algum tema a respeito do qual vocês vão fazer essa proposta. Não tem nenhum mistério aqui, não há nenhuma, digamos, dificuldade na prova. A ideia é simplesmente que vocês já comecem a se aproximar do nosso modelo. Bom, passamos as 2 primeiras etapas, chegamos à terceira, que é uma etapa de entrevistas. Essas entrevistas podem ocorrer singularmente ou podem ocorrer num grupo. Não é? Para que serve a entrevista? Para que a gente converse com a pessoa que está se candidatando e sinta exatamente quais são as inquietações dessa pessoa e, ao mesmo tempo, passe recados que nos parecem importantes. Não é? Alguns recados, às vezes, mais adequados ao perfil de uma pessoa do que ao perfil de outra. Então, já é um momento para a gente começar a estabelecer um contato um pouco mais próximo. O professor Mário mencionou já um ponto muito, muito importante para nós no mestrado profissional, que é a diversidade de origens dos estados das pessoas, né, que estão fazendo o mestrado profissional. A gente já tem aproximadamente 25% dos alunos que estão no mestrado profissional oriundos de outros estados. Esses alunos vêm para cá, passam segunda e terça-feira aqui. Agora, com a nova linha de direito público, vão passar sexta e sábado, e aí acho que no domingo voltam, porque alguém que mora num lugar paradisíaco do Nordeste não vai querer passar o seu domingo em São Paulo. Mas isso é algo muito valorizado e o mestrado profissional pensa particularmente nas pessoas que têm que se deslocar dessa forma, oferecendo atividades customizadas para essas pessoas. Uma delas o professor Mário já mencionou, as aulas na segunda-feira à tarde, por exemplo. Né? Quem vem aqui, vem de outro estado, vai ter que ficar aqui em São Paulo de qualquer maneira. Claro, pode trabalhar remotamente, mas vai ter algum tempo livre, pode adiantar os créditos que faria lá no fim do curso. Certo? Um outro ponto que o professor Mário mencionou, e eu só queria acentuar aqui, é que a realização de um curso de pós-graduação prévio, seja esse curso de pós-graduação lato sensu, as chamadas especializações, seja esse curso um curso de pós-graduação estrito sensu, um outro mestrado, um LLM, não obsta o ingresso no mestrado profissional, pelo contrário. O mestrado profissional hoje tem uma proposta bastante única. Embora já haja outros programas de mestrado profissional no país, esse foi o primeiro e esse é o programa que pauta o tipo de pesquisa e o tipo de curso que é oferecido em outros programas de mestrado profissional. Então, vocês terão seguramente uma experiência muito única aqui. Vai ser muito diferente de um curso de pós-graduação lato sensu, vai ser muitíssimo diferente de um programa de mestrado acadêmico, tais quais aqueles que são oferecidos em outras escolas aqui de São Paulo. Bem, além do ponto da seleção, queria falar com vocês também sobre o fundo de bolsas. Essa é uma pergunta recorrente, não é? O mestrado profissional tem bolsa? Que, primeiro, vamos entender exatamente do que a gente está falando. Embora a gente chame de fundo de bolsas, trata-se, na verdade, de um financiamento do curso.
20 a 50% da mensalidade do curso podem ser financiadas, das mensalidades do curso podem ser financiadas. Isso não significa que todos vão obter esse financiamento. Há um número limitado de, vamos chamar aqui de bolsas, embora sejam bolsas retornáveis, de bolsas que podem ser oferecidas para vocês. Essas bolsas dizem respeito ao prazo regular do programa, que é de 24 meses. Como o professor Mário também já explicou, vocês podem terminar o curso em 18 meses, que é o prazo mínimo, se vocês conseguirem entregar o trabalho de conclusão no 18º mês. O prazo regular do curso é de 24 meses. E a gente imagina que vocês vão usar 6 meses, além do prazo mínimo de 18 meses, para realizar o trabalho de conclusão, tá certo? Além de 24 meses, é possível que, extraordinariamente, vocês necessitem de uma prorrogação de prazo. Essa prorrogação é realmente extraordinária, vocês vão ter que fundamentá-la, enfim. Para o prazo que exceda esses 24 meses, não há financiamento, portanto, vocês vão ter que arcar com a mensalidade integral. Hoje, a mensalidade do curso é de aproximadamente R$ 4.800. É possível que haja algum ajuste para o próximo ano. Bem, vocês têm que, como eu disse, é um financiamento e depois há um modelo de restituição bastante favorável a vocês. E essas bolsas são oferecidas num número limitado, portanto, ainda que haja necessidade, ainda que o candidato seja excelente para o programa, é possível que esse financiamento não seja oferecido. Portanto, isso é algo a se ter em conta também, o planejamento financeiro para esses 2 anos de curso. Ok. Aqui é o nosso corpo docente. Ele está detalhado no site, então não vou fazer a apresentação de nenhum professor especificamente. Você está com outro link? Mas a característica geral do corpo docente é um desafio montar um corpo docente como esse, que está a continuação do corpo docente, porque precisa combinar 2 qualidades. Ele precisa ter um background acadêmico, então todos os membros do nosso corpo docente são doutores em Direito, mas ele precisa ter uma outra característica, uma outra qualidade, que é uma bagagem profissional, uma experiência profissional. Então, nós procuramos combinar as 2 coisas. Alguns professores são professores de carreira aqui da escola, em regime de dedicação exclusiva. Então, em geral, são professores que vão ministrar disciplinas como teoria geral, disciplinas como direito e economia, aquelas que estão, talvez, precise de uma abordagem mais teórica, mas ainda assim é um esforço muito grande de fazer a conexão dessas disciplinas com a prática profissional. Com isso, eu encerro a apresentação, acho que esse é o último slide. Eu queria, antes de passar a palavra aqui aos nossos alunos, pedir ao professor Flávio de vir se apresentar. O professor Flávio é professor da linha de Direito Tributário. Então, uma rápida mensagem aqui. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Alguns alunos atuais, ex-alunos também, pessoal fez especialização. Sou Flávio Rubinstein, sou professor da linha de Direito Tributário. Queria dar as boas-vindas a todos, desejar encontrá-los aqui nas nossas aulas. Vou ficar à disposição para quem quiser bater papo, fazer algumas perguntas sobre o programa. E só um comentário rápido, como tem um pessoal aqui que também veio da especialização e outros que passaram, se interessaram pela especialização, e eu estou nos 2 frontes aqui da escola. Só uma diferenciação rápida, na especialização, de fato, a gente dá mais aula e traça mais de forma panorâmica os temas, tem um aprofundamento mais generalizado, e na linha de mestrado a ideia realmente é abrir a cabeça e discutir temas práticos que envolvam o cotidiano de vocês, com uma pitada interdisciplinar. A gente discute também questões, por exemplo, de política fiscal, e a gente tenta sempre inserir o debate numa razão de ser. Por que a gente está discutindo, o que a gente quer propor para a prática profissional, para, eventualmente, mudanças também de approach, de legislação, de conduta, de técnica. Então, é uma abordagem diferente, bastante interessante, e a gente tem tido um sucesso enorme. Realmente, os alunos são extremamente dedicados, os debates são bastante enriquecedores, e a gente está à disposição para
o que vocês precisarem. Então, sejam bem-vindos e que a gente se encontre em breve. Um abraço. O professor Flávio está com horário limitado, vai precisar se retirar em algum momento, mas tem ainda alguns... ótimo. Então, eu vou passar agora. Flávio, obrigado. Eu vou passar agora, então, para os depoimentos pessoais dos alunos. Eu pediria que a Mariana falasse aqui em primeiro lugar, se apresentasse. Bom, prazer. Meu nome é Mariana. Eu, na verdade, tenho uma história bem próxima com a GV. Eu sou aluna da primeira turma da graduação. E no 4º ano eu comecei a estagiar no Pinheiro Neto, estou lá até hoje. Naquela época era uma estrutura um pouco mais fácil, então eu virei advogada logo no 5º ano. Trabalho com tributário, todos os tributos, faço um pouco de contencioso, bastante consultivo e muita auditoria, trabalho bastante com o pessoal de M&A. Logo depois que eu me formei, eu tentei até me desvincular da GV, mas eu não consegui, então eu vou fazer uma pós-graduação em economia. Depois eu pensei, bom, acho que eu vou voltar um pouco para a origem, estudar tributário. E aí a única opção que eu tinha era, de novo, voltar para a GV, comparando os cursos, para mim era o que fazia mais sentido. Na minha cabeça, considerando a minha experiência profissional, eu não queria me desvincular do escritório, então fazer um LLM nessa fase também não era o que eu queria. E também aqui, como o professor Mário falou, a gente tem a opção de fazer alguns cursos fora, então dá para, eventualmente, agregar isso ao mestrado profissional. E o fato de que as aulas são segunda e terça ajuda muito. Então, a gente consegue sair um pouquinho do escritório, perder um tempo fora, não é tão complicado, dá para arranjar aí a agenda. Já. Como eu mencionei, como eu trabalho muito com M&A, e a ideia é fazer um trabalho que tenha uma relevância prática maior, que envolva questões que a gente vê no dia a dia. A minha tese, a princípio, até conversei com o Flávio, a gente vai discutindo um pouco melhor, mas a ideia é falar sobre questões tributárias que surgem em cláusulas mais recorrentes em contratos de M&A. E aí eu vou misturar um pouquinho o tributário com negócios. É uma tese exploratória, então acho que, diferentemente do mercado acadêmico, você tem uma questão, uma proposição jurídica específica. Acho que a ideia aqui é mais abrangente, é discutir práticas, discutir tudo, óbvio, com uma base teórica, enfim, mas um pouco mais voltado para a realidade prática. E em relação às aulas, enfim, a gente acabou de começar, mas está sendo incrível. Acho que o nível da turma é muito alto. Realmente as pessoas são muito dedicadas. Que nem o professor Mário falou, a gente tem pessoas que moram fora e vêm fazer a aula, então assim, um esforço absurdo da turma inteira, a turma muito engajada, e eu acho que vale super a pena. Estou gostando muito e recomendo a todos que prestem o processo seletivo e venham estudar com a gente. Fazer uma alternância entre tributário e negócios aqui, vou pegar o Sérgio Aveleda. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Eu tenho uma experiência profissional. No primeiro período da minha vida profissional, eu advoguei, tive escritório, depois fui trabalhar numa companhia estatal como gerente jurídico, e aí, num determinado momento da minha vida, eu deixei a carreira jurídica especificamente, virei administrador público, fui até fazer um MBA, porque sentia falta de ferramenta teórica. Fui trabalhar fora do Brasil, e aí no meu retorno ao Brasil, que eu decidi voltar a ser advogado, eu busquei um vínculo acadêmico. Eu já tinha feito créditos de mestrado, não tinha conseguido concluir, e localizei aqui nesse programa da GV algo que me chamou muito a atenção, que é, em primeiro lugar, esse vínculo mesmo, essa preocupação de não fazer um trabalho sem querer desmerecer. E nós que somos operadores de direito precisamos muito da teoria, e aqui nós sorvemos o tempo todo essa teoria, não é um desprezo pela teoria, mas tem uma preocupação de ser um trabalho que tem uma vinculação prática. Então, isso foi o que, de fato, me trouxe para cá. E há um ano atrás eu estava como vocês, aqui, fazendo o processo seletivo e muito entusiasmado com a ideia de estar aqui. Agora, depois de 2 bimestres já concluídos, 4 disciplinas já concluídas, 2 esperando as notas saírem, né? Mas já concluídas do ponto de vista de cumprir as matérias, a gente tem assim uma percepção, primeiro, de que o programa entrega exatamente
aquilo que ele está dizendo para vocês que vai entregar. Não é um programa fácil, e acho que ninguém vai vir aqui buscando coisas fáceis, né? Exige uma dedicação de leitura bastante intensa, mas é um programa muito bem estruturado. Esta ideia da aula de manhã, que em princípio me causou um certo estranhamento, ela funciona bem tanto para a gente chegar na escola, que a gente nunca chega atrasado, em princípio, porque não tem nenhum compromisso que esteja nos atrapalhando, o trânsito não é um fator que nos atrapalha, e não é um grande período que você perde no escritório, que você pode compensar durante a semana com horas que você fique um pouco a mais. Acaba casando muito bem, muito bem-vindo mesmo essa estrutura, mesmo para quem não é de fora, como eu, que trabalho aqui em São Paulo, vem muito bem. Segundo, tem uma firmeza do programa muito grande com o trabalho, porque é algo que escapa, tende a escapar, né? A gente vai cumprindo os créditos e o trabalho vai ficando para depois. Não tem essa possibilidade. A gente já está entregando agora, dia 5 de julho, não é? No nosso caso, 5. De negócio, 5. Eu dedurei. A gente está entregando já o pré-projeto de pesquisa. Agora sim, já não é aquele da prova, agora já é um pré-projeto que eu estou me vinculando. Claro que é admitido que se modifique. E como é que a gente chegou nele? Eu quero aqui destacar e depois já passo a palavra para o outro. Com um trabalho de uma disciplina em que toda segunda ou terça, dependendo da turma, com o professor Osni e o professor Mário, a gente foi desenvolvendo junto, passo a passo, como preparar o pré-projeto, o projeto, qual é a expectativa que a escola tem. Foram apresentados para nós todas as possibilidades de orientadores, vieram na sala de aula. Ou seja, enquanto a gente estava fazendo uma disciplina fundamental, que não se chama metodologia, mas não era algo teórico, assim, metodologia, pega aquilo. Não, era muito vinculado, cobrando da gente. A gente tem assim, muita segurança de que vai conseguir entregar o trabalho, muito apoio da escola, uma firmeza muito grande da escola com essa questão. O meu tema, que eu vou entregar dia 5, vai ser o estudo de aplicação. Como eu tenho e agora aqui já estou morrendo de inveja que vocês vão ter uma possibilidade de direito público que eu não tive, vou ter que negociar aqui um pouco de fazer alguns créditos lá. Vai ser o uso de condições precedentes em contratos estruturados de PPP e concessões com o poder público. O objetivo é um pouco de facilitar, criar mecanismos que facilitem o investimento em infraestrutura pelo setor privado em parceria com o setor público. É esse o tema, vamos trabalhar nesses próximos dias aí para entregar o pré-projeto. Mas eu quero aqui dizer uma palavra assim, de muita alegria que eu estou no programa, de muito trabalho, é muito trabalhoso, é sério, é efetivo, funciona, mas tem um apoio muito forte da escola, especialmente em relação ao trabalho. Acho que é isso que eu queria dizer. Obrigado, Sérgio. Sérgio modesto, mas, enfim, para quem não conhece, Sérgio foi presidente do metrô de São Paulo aqui, presidente da CPTM, trabalhamos juntos na primeira PPP do metrô, então é um orgulho tê-lo no nosso programa, né? Queria, então, agora passar para o Fernando fazer o seu depoimento. Bom dia, tudo bem? Me formei um pouquinho depois da Mariana, uns 20 anos depois, né? Enfim, sou da turma de 91 da PUC. E eu fiz especialização em processo civil, em contratos, LLM na Northwestern, curso de administração. E eu cheguei numa fase da vida que eu falei, preciso me divertir com alguma coisa. E eu achei que esse curso era exatamente o que eu precisava, porque, obviamente, concilia um prazer profissional com uma atividade profissional. Eu sou advogado, eu trabalho em uma empresa, responsável do departamento jurídico, e isso conciliava o melhor dos dois mundos para mim, que é fazer uma coisa que eu gosto, estudar uma coisa que eu gosto. Minha atividade hoje não está restrita só a direito tributário, a minha linha é de direito tributário, mas é uma coisa que eu gosto muito e complementa muito bem aquilo que no dia a dia eu preciso. Então eu resolvi, conversei com muitas pessoas e concluí que este seria o curso ideal para o que eu queria nesse ponto da minha vida. Um colega nosso que fez uma apresentação na semana passada, o Salucci, ele fez uma tese relacionada a uma regra no Tribunal de Impostos e Taxas aqui de São Paulo, que fala que o julgador pode relevar a sanção quando presentes alguns requisitos. E ele
desenvolveu todo o trabalho dele a respeito disso. E ele estava contando que na banca a examinadora perguntou assim: mas você aqui não abordou suficientemente a teoria de Norberto Bobbio a respeito disso. Ele lá deu a resposta dele, a contento, etc. Mas eu estou trazendo isso daqui porque é uma questão estritamente, muito dirigida, muito prática, mas que não abre mão de ter tido um embasamento teórico muito forte também, né? Então, essas reflexões são muito relevantes. E o que eu acho é que a gente tem que estar preparado para elas quando nós entramos neste curso aqui. Às vezes as pessoas aqui confundem a praticidade com uma coisa um pouco mais menos profunda do ponto de vista teórico. E não é isto que eu acho que é o propósito do curso, muito pelo contrário. Eu até, obviamente que as minhas opiniões aqui não refletem necessariamente da instituição, mas eu acho que esse curso aqui ele vai muito além de um mestrado tradicional, porque além do embasamento teórico e das questões teóricas por elas só, ele leva isto a uma aplicabilidade. Então, é um passo além. E isso requer muito mais dos alunos, né? Muito obrigado. Estevão. Bom dia a todos, prazer falar com vocês. O Fernando falou da Mariana e eu falo do Fernando agora. Eu me formei 20 anos antes dele. Bom, eu fiz primeiro administração de empresas aqui na GV e depois, agora, me formei em 2004 em Direito e tenho uma experiência, portanto, na área jurídica de 12 anos. E eu sempre tive vontade de fazer um curso de pós-graduação, mestrado ou LLM, e eu estava fazendo o curso de Compliance aqui no segundo semestre do ano passado, na GV, e, por acaso, tive notícia desse curso. E fiquei muito animado pelo formato do curso, que permite acomodar bem o tempo da gente, profissional e acadêmico, né? Felizmente, consegui ser admitido. E os meus colegas já falaram um pouco do curso, das suas impressões, e eu não vou repetir o que eles já falaram. Eu vou falar um pouco, talvez, da dinâmica do curso. O que me impressiona muito é como o curso é dado. Normalmente, nós temos textos para serem lidos e discutidos em classe. A nossa turma, eu faço do segmento de negócios, é uma turma bem diversificada, com uma experiência muito rica, como o Sérgio Aveledo, por exemplo, que tem uma experiência muito interessante, muito específica, né, de direito público. Tem outros colegas que são já avançados na carreira jurídica, são advogados com alguns anos de formatura, já alguns sócios de escritório de advocacia. Então, os debates são extremamente ricos. E, além disso, nós conseguimos formar, através de WhatsApp e outros mecanismos, um grupo que reúne durante a semana toda e discute. Então, quando o assunto vem para a sala de aula, já vem bastante discutido, quer dizer, há muita interação entre os alunos fora de classe. Isso eu acho que é uma dinâmica que foi criada meio espontaneamente, mas eu sinto que também as outras turmas, né, Mariana, o mesmo ocorre. Então, da minha parte, gostaria de recomendar a vocês que considerem realmente essa oportunidade, que ela é muito interessante, muito enriquecedora. Com relação ao meu tema, eu escolhi falar sobre a reparação de prejuízos de investidores por conta de informações falsas ou enganosas. É um tema que está aí relativamente novo no Brasil
mas já bastante debatido fora do Brasil. E agora nós temos os casos da Petrobras e outras companhias, então aproveitar esse momento para estudar esse tema. Obrigado. Obrigado, Estevão. Queria dar oportunidade, se alguém quiser formular alguma pergunta. Não? Então, tá bom. Então, eu convido a todos agora a tomarem um cafezinho e nós estaremos mais um pouquinho de tempo aqui para conversar diretamente com vocês. Certo? Muito obrigado.